Imagina que alguém te propõe um experimento simples. Você fica acordado por 15 dias. Em troca, você recebe liberdade, comida, tudo o que precisar. Parece difícil, talvez impossível. Mas não é isso que te mata. O que te mata é o que seu próprio cérebro começa a fazer quando o sono é negado por tempo suficiente. Ele não desliga. Ele ataca. E em 1940, segundo documentos desclassificados e relatos que circulam nos arquivos da antiga União Soviética, isso foi testado em seres humanos, em uma câmara fechada, com gás. O que você vai ver a seguir é a degradação minuto a minuto de uma mente que não pode descansar. Dia 3, dia 7, dia 15. E o motivo pelo qual nenhum dos sujeitos queria mais dormir quando a câmara finalmente foi aberta. O relato mais completo sobre o experimento do sono russo aparece em 2010, em fóruns especializados em horror baseado em fatos reais, o que ficou conhecido como creepypasta. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas ignora. A história é ficção. Uma ficção extraordinariamente bem construída, baseada em ciência real. E a ciência real é mais perturbadora do que qualquer conto. Em estudos documentados sobre privação extrema de sono, conduzidos por pesquisadores da Universidade de Chicago nos anos 1980, ratos privados de sono morreram em média após 17 dias. Não de exaustão, de falência sistêmica, lesões, infecções impossíveis de controlar, como se o corpo tivesse esquecido como se defender. Em humanos, o recorde documentado sem sono é de 11 dias e 24 minutos, estabelecido em 1964 por um adolescente americano chamado Randy Gardner. Ao final, ele apresentava alucinações, incapacidade de completar frases e paranoia severa. Mas o que aconteceria se alguém fosse forçado a continuar além disso? O que o cérebro faz quando não há mais retorno? Vamos descobrir, dia por dia. Nas primeiras 24 horas sem dormir, você funciona. Com dificuldade, mas funciona. O cortisol dispara, a adrenalina compensa. O corpo entende que há uma ameaça e decide que agora não é hora de descansar. Mas o cérebro já está pagando o preço. O hipocampo, a região responsável por consolidar memórias, começa a falhar. Você esquece conversas que acabou de ter. Perde o fio de pensamentos no meio de frases. No segundo dia, algo mais estranho começa: microssonos. O cérebro entra em colapso por frações de segundo, 2, 3 segundos, sem que você perceba. Você pode estar de olhos abertos e estar dormindo ao mesmo tempo. Ao final do terceiro dia, as primeiras alucinações chegam. Não as dramáticas dos filmes, as silenciosas. Uma sombra no canto do olho, um sussurro que parece vir de dentro do crânio. A certeza de que há alguém atrás de você, mesmo quando você está sozinho em uma sala vazia. O cérebro, sem sono, não desliga. Ele começa a criar. Segura isso, porque o que acontece entre o dia 7 e o dia 10 vai contradizer tudo o que você sabe sobre os limites do corpo humano. Pesquisadores da Universidade de Wisconsin descobriram algo em 2017 que muda completamente a forma como entendemos o sono. Enquanto você dorme, o cérebro ativa um sistema de limpeza chamado sistema linfático. Células gliais encolhem, abrindo espaço entre os neurônios. Líquido cefalorraquidiano flui e elimina proteínas tóxicas acumuladas durante o dia, incluindo a beta-amiloide, associada ao Alzheimer. Quando você não dorme, esse lixo fica, e fica, e fica, e fica, até que o próprio sistema imunológico decide que há um problema e manda células de defesa para resolver. Só que essas células, as micróglias, não conseguem distinguir o lixo dos neurônios saudáveis.
elas começam a consumir os dois. No 7º dia de privação severa, a amígdala, centro das emoções e do medo, fica hipersensível. Qualquer estímulo parece uma ameaça existencial. Barulhos normais causam pânico. Rostos familiares parecem desconhecidos. O córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, começa a desligar setores inteiros. Você perde a capacidade de avaliar consequências, de entender o que é real, de sentir empatia. A mente entra no que os psiquiatras descrevem como estado psicótico agudo, não como metáfora, como diagnóstico clínico. O que acontece no dia 15, o ponto final do experimento da lenda, você vai ouvir agora, e depois entender por que talvez seja melhor que seja ficção. No relato original do experimento do sono russo, quando a câmara é aberta no 15º dia, os pesquisadores encontram os sujeitos em um estado impossível de descrever com palavras normais, mas impossível de entender sem ciência, e a ciência tem uma resposta. Após 2 semanas sem sono, o corpo humano entra em falência orgânica progressiva. A temperatura começa a cair, não porque o corpo esfria, mas porque o hipotálamo perde a capacidade de regular. O sistema imunológico, esgotado, para de combater infecções comuns. Lesões cutâneas aparecem sem causa aparente. No cérebro, os danos são irreversíveis. Há uma doença real, extremamente rara, chamada insônia familiar fatal. Ela não permite que o portador durma. O resultado é sempre o mesmo: alucinações, demência, colapso autonômico, morte. Em média, entre 7 e 36 meses após os primeiros sintomas. O sono não é um luxo evolucionário. É uma função tão crítica quanto respirar, e ainda não sabemos completamente por quê. O que sabemos é o que acontece quando ele é tirado. A pergunta que nenhum pesquisador consegue responder com precisão é: por que o sono é tão fundamental que sem ele o corpo literalmente se autodestrói? O que vem a seguir vai te deixar com essa pergunta presa na cabeça. O experimento O Sono Russo não aconteceu. Mas a pergunta que ele levanta é completamente real. Por que dormimos? Parece simples, mas depois de décadas de pesquisa, a resposta honesta dos neurocientistas é: não sabemos completamente. Sabemos que durante o sono, o cérebro limpa toxinas, consolida memórias, regula hormônios, repara tecidos, mas nenhuma dessas funções, isoladamente, explica por que a ausência de sono mata. Em 2019, pesquisadores do NIH descobriram que apenas uma noite de sono perdida já eleva em 5% os níveis de beta-amiloide no cérebro, a mesma proteína associada a Alzheimer. Uma noite. Agora multiplica isso por semanas, meses, anos de sono insuficiente, que é a realidade de bilhões de pessoas hoje. O experimento do sono russo virou lenda porque toca em algo que todos sentimos, mas poucos verbalizam: o medo de perder o controle da própria mente. O medo de que a consciência, se privada de descanso por tempo suficiente, não volta. E a ciência, ao contrário do que esperamos, não nos tranquiliza completamente. Ela diz: depende de quanto tempo. Depende do dano acumulado. O experimento é ficção. A degradação é real. Durma bem esta noite. Seu cérebro está contando com isso.